boa noite, minha Paraíba. Frente a frente no ar, a partir de agora, pela sua TV Arapuã, você que está sempre acompanhando a nossa programação. A Assembleia Legislativa da Paraíba realiza uma audiência pública amanhã, terça-feira, para debater os efeitos da Lei 13.652, que foi aprovada na Assembleia, sancionada pelo governador João Azevedo, está em vigência aqui na Paraíba, determinando que todo o valor arrecadado daquele couvert artístico que você paga nos restaurantes, nos bares aqui no estado, sejam totalmente destinados aos músicos, aos artistas que fazem ali a participação naquele momento. A lei tem causado aí uma polêmica, uma discussão entre empresários do ramo gastronômico, entre os próprios músicos também, e aí uma expectativa da própria população consumidora, tanto do conteúdo artístico, quanto aí também da presença de bares e restaurantes aqui na Paraíba. O que é que você acha disso? Qual é a sua opinião? Você fica do lado dos empresários da gastronomia, do lado dos músicos? Acha que tem que ter um equilíbrio aí nesse sentido? É sobre esse assunto que a gente vai mergulhar no Frente a Frente de hoje. Eu trouxe 3 convidados aqui. A autora da lei, a deputada estadual Cida Ramos, para debater esse assunto aqui. Ao lado dela nós temos o vereador de João Pessoa e músico Molima também, para a gente debater esse tema. E também o empresário do ramo gastronômico e diretor da Abrazel, Arthur Lira. Os 3 para a gente tentar entender um pouco mais sobre essa lei, sobre os impactos e os reflexos dessa nova legislação aqui na Paraíba. Você acompanha a partir de agora no Frente a Frente. Começar cumprimentando meus convidados dessa noite aqui. Vereador Molima, músico aqui, obrigado pela sua presença, viu? Obrigado pela exposição, sempre, né? Sempre me sinto em casa aqui nessa rede Arapuã, que é a casa dos bons debates. Seja para debater, seja para cantar, né? Exatamente. Deputada Cida Ramos, muito boa noite. Já teve, graças a Deus, aqui algumas vezes com a gente debatendo vários temas e está de volta aqui especificamente para esse tema da qual a senhora é autora. Boa noite, obrigado pela presença. Obrigada. Eu sempre tenho a oportunidade de, na Arapuã, poder expor minhas ideias, expor meus posicionamentos. Então, gratidão por essa oportunidade. Bom demais. Fechando nosso convidado de hoje, Arthur Lira. Boa noite, obrigado, diretor da Abrazel. Já foi presidente da Abrazel, inclusive naquele momento da pandemia, também já atendeu muito a imprensa com informações. Obrigado pela sua presença. Muito boa noite, Luiz. Parabéns pelo debate, pela oportunidade. Faltava eu estar só no Frente a Frente, né? Já tive quase todos aí. Pronto, fechou o ciclo aí. Agora fechou o ciclo. Bom demais. Vamos começar para que as pessoas possam entender, deputada, o que diz a Lei 13.652. E especificamente qual foi o propósito que a senhora teve para poder redigir, apresentar, aprovar e colocar essa lei em vigor aqui na Paraíba. A lei, ela vem de uma demanda dos próprios artistas, né? Eu frequento muito bares e restaurantes. Eu diria assim que o meu maior lazer é reunir amigos e frequentar bares e restaurantes de João Pessoa. E me chamou muita atenção, né, músicos que cantam na noite e que em conversa conosco relatavam situações difíceis do seu cotidiano, de poder pagar água, luz, escola de criança, né? E eu sempre, em conversa, questionava, e o couvert? Aí eles relatavam a situação, né? E conversei também com muitos, eu tenho diversos questionários que eu apliquei em bares e restaurantes com usuários do serviço, com os clientes, né? E todos sempre achavam que o couvert artístico, aquilo que eles estavam pagando, era a remuneração do músico, né? Então, a lei, ela... Por isso que discutiam um pouco, quando eles sabiam que ia para o músico, ou achavam que ia para o músico. Alguns até achavam, não, esse valor é muito alto, eu estou aqui com 10 amigos, e até em roda de amigos também a gente
comentavam. Mas todos diziam, mas a música vale a pena. É bom estar num ambiente em que a gente não apenas tem um local agradável, come uma boa comida, mas a gente escuta uma boa música. Ou seja, Seja, a música, assim como o local, assim como a comida, é um elemento agregador para o estabelecimento. Agrega valor. deputada, a leitura que se faz, ou que pode ser feita, olha, a deputada, para ter causado essa polêmica, a deputada não ouviu ninguém nessa história, a senhora está dizendo que não, ouviu, foi com parte dessa vivência com os músicos e próprios consumidores ao longo desse tempo. Com músicos, com clientes, com professores de música da Universidade Federal da Paraíba. Então, a lei, ela vem dessas demandas, dessas conversas, dessas relações. A gente faz estudo, faz pesquisa antes. Portanto, a lei, Luiz e meus companheiros aqui, Mo e Arthur, toda lei ela vem para regular, ela vem para retirar assimetrias existentes, e a lei ela sempre é uma lei que busca, toda lei, ela busca um lado, ela busca proteger e assegurar direitos de um dos lados. Né? Eu só queria dar um exemplo. Eu tenho uma lei que ela estabelece que eventos acima de 500 pessoas precisa de intérprete de Libras. De onde veio isso? Surgiu da cabeça, surgiu das conversas e de demandas dos surdos. Foi uma lei que causou muita polêmica. Por quê? Porque muitos empresários da área cultural disseram, não, mas vai ser um custo a mais, vai criar problema. Resultado, a gente viu que artistas renomados vieram à Paraíba e elogiaram a lei. Foi algo que engrandeceu a Paraíba. É algo que passou a agregar valores. Hoje é uma lei que se cumpre. Você acha que estava tendo achatamento por parte do pagamento para os músicos dessa valorização financeira, é isso, deputada? Totalmente. Músicos, casas, restaurantes que lotam de segunda a domingo, casas grandes aqui, que é contínuo a presença de clientes. Um músico, eles arrecadam em torno de 8 mil de couvé e repassa 200 para o músico. Essa relação, esse processo, tem algo errado e estranho nisso aí, não é? Arthur, Mo, vocês, a partir da lei, dessa concepção da lei, essa é a realidade de fato? Olha, eu de fato, eu venho dizer que a lei é muito válida. O tratamento que ela teve com o músico é válido, mas eu acho que faltou conversar. A deputada conversou com algumas pessoas da classe, tudo. Eu participo mais ou menos de 15 grupos de músicos. E nenhum de nós, músicos, foram chamados para a reunião para falar sobre a lei. Apesar que precisamos muito dessa lei. Sim. Nós precisamos muito dessa lei. Nós precisamos que, principalmente, eu vou dar outro exemplo que eu sempre falei, até postei recentemente nas redes sociais. Eu sou músico há 35 anos e há 20 anos o cachê de bar é R$150. Ou seja, bate com o que o deputado está dizendo. Lei, exatamente, essa lei vem principalmente para dar uma despertada, né? Para dar uma despertada. Mas o que faltou foi conversar sobre a lei. A lei, ela chega e fala assim, olha, a partir de hoje o convênio é 100% para o músico. Mas não diz como é que a gente vai cobrar, a lei não diz como é que vai ser multado o restaurante ou casa de show que nos contratar. Que não cumprir a lei. Quem não cumprir a lei. Para onde vai o dinheiro da multa? Né? Eu acho que faltou conversar sobre isso. E hoje tivemos uma reunião com os músicos, inclusive a secretária da deputada estava lá, e eu disse, amiga, seria muito interessante se suspendêssemos a lei até que a gente começasse a agregar mais coisas na lei. A lei é muito importante, tudo, mas ela precisa ser conversada, precisa chamar a classe, precisa chamar também a segunda parte, porque a deputada falou que a lei é para beneficiar um lado, mas eu acho que a lei é uma balança, tem dois lados. Né? A lei tem que ser para todos.
Não, primeiro eu quero dizer que eu sou professora, eu estou deputada estadual. Mo é músico. Sou sanfoneiro. Está Vereador. vereador. Portanto, ele tem um segmento que ele representa também. Então, o questionamento é em detalhes da lei. Exatamente. Não é na justiça da que lei. é couvert artístico. O nome já diz. Couvert artístico não é para bancar planilha de custos de bares e restaurantes. Hoje até Porque falamos... hoje está sendo pago, e eu desafio a dizer que não está. Abra as planilhas de custo. Vamos criar, vamos citar alguns bares e restaurantes e verificar que está sendo pago água, luz, às vezes garçons na planilha de custos com couvert artístico. Então, se o nome é couvert artístico, tem que ir para o artista. A lei, ela prevê sim, Mo. Ela prevê que 20% desse recurso pode ir para pagamentos de autorial, pagamentos que se tem alguma questão trabalhista, e para isso a fiscalização ela é feita pela ordem dos músicos, pela prefeitura, que teria que indicar qual é o órgão que fará isso, né? E qualquer músico pode fazer a denúncia do não cumprimento. E aí, não apenas o mandato, mas os órgãos de controle vão atuar em cima Deputada, desse. essa semana, esse fim de semana, já tivemos aí quase 18, aliás, foram 18 denúncias para o PROCON. Contra os estabelecimentos? Contra os estabelecimentos. Já tivemos, mas o PROCON não sabia como é que ia agir, porque na lei não especifica como é que o PROCON vai agir. Antes de chegar nos detalhes, só ouvir, Arthur, sobre essa Vamos lá. o texto principal da lei. Vamos antes desmistificar um pouco o próprio couvert artístico. O couvert artístico é uma taxa cobrada pelo estabelecimento, certo? Para uma apresentação, seja artística, seja musical, um stand-up de comédia. Então, é uma taxa cobrada pelo estabelecimento. O nome couvert artístico é justamente isso, para ele ter essa ligação e ter esse elo, e o próprio consumidor saber que ele está pagando aquilo pela apresentação. Porque o que acontece ali é uma prestação de serviço, onde o músico faz um contrato com o estabelecimento, como um show faz, um contrato, o estabelecimento honra com a parte dele, corre o risco, certo? Se vai dar o couvert artístico ou não. E o que existe de regulamentação do couvert artístico é quando se trata do consumidor, que é o quê? Vocês se recordam quando foi regulamentado o couvert artístico, que trazia onde? O estabelecimento é obrigado a expor, avisando, o garçom avisar, e a partir daí o estabelecimento pode cobrar o couvert e o cliente tem que pagar, assim como uma Coca-Cola que ele compra, desde que seja exposto claramente e amplamente. Previamente avisado. Previamente avisado. Então, essa questão do couvert artístico, existe a regulamentação nessa parte consumidor e o estabelecimento, certo, que é onde é a comercialização. Com relação ao músico, estabelecimento é um contrato de prestação de serviço. Certo. Mas o que a deputada, Arthur, o que a deputada está colocando é uma realidade que me parece um tanto quanto injusta. Ela trouxe uma ilustração. Arrecada-se 8 mil e paga-se 200 ao músico. Vamos chegar lá. Essa é a realidade mesmo? Olha, Luiz, se vai ter um canto que arrecada 8 mil, vai ter outro que não arrecada 200 e está pagando 300 por músico. Eu não conheço a realidade de um quanto que tal estabelecimento, eu nem sei de onde se tira um número assim, só de alguma conta que faz. Mas a gente vai descobrindo... Você tira da fala do artista, Arthur. Não, tudo bem. Muitos depoimentos. Certo. E muitos casos que se você eu começo a citar aqui, Luiz, que não é bom para Brasil. Olha, Luiz, vamos lá. Mas por frente a frente está liberado. Vamos lá, 90%
dos estabelecimentos de alimentação são formados por pequenos. A gente está falando de que a cada estabelecimento de alimentação, 9 são estabelecimentos muito pequenos. Então, assim, se vai ter um que arrecada até mais, talvez, a gente está falando de uma pequena parte. Isso é número, isso é estatística, certo? Então, a gente está falando que tem muito lugar, a grande maioria, que tem 20 mesinhas, que tem 10 mesas. Hoje, na nossa conversa, Aí, tentamos implementar isso. Peraí, Um bar que amor, tem 25 vamos falar mesas. disso aí que ele disse. Muitos estabelecimentos bancários, Isso. Rangel, Costa e Silva, Água Fria, Geisel, vai lá neles. Vamos, eu desafio a gente ir. Os pequenos pagam. Os pequenos, E os nós grandes não não temos pagam, problema. Como assim, deputada? Os pequenos Nosso pagam. maior problema Os pequenos hoje, já pagam Já tudo. paga o couvert paga, total. entrega o couvert, vai lá no centro da cidade. Porque o próprio músico arrisca se vai dar menos ou mais. Ele vai lá e pega tudo. Os grandes, é que nós estamos com problema nos grandes, Olha aí. médios e grandes estabelecimentos. Deputada, esse Então, negócio de dizer... esse é um problema real, concreto. Você acha que o problema é aí o outro argumento que eles dizem, de segunda a quarta, não, a arrecadação é bem menor do que quinta, sexta e sábado. Então deixa o músico fazer essa relação e não a Abrazel. Olha, Por que é vamos que lá. tem que ser a Abrazel e os estabelecimentos a fazerem essa relação? Vamos Se não lá. fosse lucrativo, a Abrazel não estaria aqui fazendo a defesa de um lado. Não, eu não estou fazendo a defesa. Na minha primeira fala, e da Abrazel, é trazendo que a gente não está aqui para dizer eu estou defendendo esse setor ou aquele. É tanto que a gente tem uma relação muito boa com os próprios grupos de músicos. Você viu um músico que participa de quantos grupos, você falou? Mais ou menos uns 15. Mais ou menos uns 15. Da Paraíba inteira. Da Paraíba inteira. E no conhecimento dele não teve esse chamado. O que eu questiono, Luiz, é o seguinte, vamos lá. Eu acredito na sua boa intenção, lógico, de trazer uma coisa para ajudar, certo? Mas me admira, deputada, só tem quanto tempo de casa como deputada? Muitos anos, né? Segundo mandato. Segundo mandato. Agora, de entendimento, Certo. de direitos e de luta, aí você pode botar uma vida inteira. Pronto, então, olha só a estrada, né? E que sempre falou muito e pregou muito diálogo, certo? Mas, portanto, o que me admira é isso, é a sua experiência e botar uma lei sem esse diálogo. Audiência pública nós vamos ter amanhã. Mas eu dialoguei. Ótimo, com o vamos ter segmento. amanhã. Mas essa audiência pública está com o vindo depois cliente. da lei. Os estabelecimentos não foram consultados até para a gente contar um pouco para ajudar na própria lei. Mas qual seria o contraponto para entender dos empresários? Né? Aliás, eu Nós quero fazer, temos vários eu quero questionamentos para fazer. Eu queria fazer duas perguntas sobre injustiça. Uma para a deputada e uma para Arthur. A de Arthur é o seguinte: não é injusto a realidade de uma arrecadação grande e o pagamento pequeno para o músico? É uma pergunta. E para a deputada, não é injusto com os empresários pegar todo o recurso e dar na mão dos músicos e eles ficarem ali sem um retorno também, de estarem ali gastando com energia, com som, abrindo a casa, com segurança, com tudo? São duas perguntas sobre injustiças. Eu quero dizer que o artista, ele agrega valor ao estabelecimento. Verdade. Ele atrai cliente, ele faz com que a Totalmente. gente fique mais tempo consumindo, né? Eu acho que a discussão da arte, a discussão da cultura, e João Pessoa, Paraíba, tem uma cultura densa, ele é conhecido nacionalmente por essa qualidade dessa cultura que nós temos, nós devemos agregar Certo. cultura, arte, desenvolvimento econômico e turismo. Até porque nós temos, do ponto de vista das riquezas naturais, foi nos dado uma dádiva muito grande. Nós temos uma orla maravilhosa, né? Uma cidade maravilhosa, um estado maravilhoso. Entretanto, essa questão do lado que o Arthur coloca,
uma lei, ela observa as disparidades existentes, né? E a gente conversa com o segmento que demanda e que é mais desprotegido. Aí, essa questão que você coloca, é injusto com os grandes estabelecimentos? Aí eu digo, o que seria justo para os grandes estabelecimentos? Porque o que a Abrazel coloca o tempo inteiro é a questão de que não pode o couvé ir para o artista. Isso aí é inaceitável. Entendeu? Pode ir, precisa ir. Agora, o que é que a Abrazel considera? Essa foi a pergunta que eu fiz na primeira reunião que você participou e Tâmara foi. Tâmara, diga aí, representando a Abrazel. Tâmara, presidente da Abrazel. Propomos Qual até 50%. seria uma relação justa? Qual seria, dentro do que é arrecadado do couvé, essa relação que você diz? Se eles colocam som, é óbvio que tem que ter a parte, retirar a parte do som, não é? Você coloca aí a questão, foi colocado por ela a questão da alimentação e algumas outras questões. Energia, estrutura, segurança. Qual é aberto. qual é uma relação justa para que a gente possa iniciar uma conversa com E qual foi a os resposta? músicos? Não teve. Qual é a resposta? Qual é a relação justa? Vamos lá. Primeira coisa, relação justa. Nós somos a favor da exploração. O que é exploração, Arthur? Exploração é eu realmente pagar uma miséria para alguém fazer algum trabalho. Agora, se você me faz uma proposta, Arthur, eu toco para você por R$500 e eu faturar 50 mil, você fez um acordo comigo e se eu faturei 50 e você saiu com seus 500, a senhora acha que está errado isso, por exemplo? Com base no couvé artístico, porque você faturou o couvé artístico 50 é uma mil taxa que uma parte o couvé não artístico é sua. uma taxa de apresentação artística. Exatamente. Esse negócio onde é que é dito que tem que ir para o isso ficou é como os 10% da gorjeta é pro garçom. Não é só pro garçom não. O lavador de prato recebe, o ajudante recebe, é para toda uma equipe. E no caso do certo? Artista, o couvé artístico, qual é a equipe? E no caso, mas o artista, a equipe é a planilha de custos de vocês. Olha, é assim, essa lei, ela é inconstitucional. Vou lhe dizer por quê. Então vamos para a justiça? Não. Para ver se é inconstitucional? Não. Ela é constitucional porque a Assembleia Legislativa... Ela não compete pode à Assembleia, não. Compete deliberar sobre a realidade do couvé artístico. Aí eu pergunto a você, você topa discutir entradas? Por que vocês não discutem entrada? Assim? Se o couvé artístico não é para o artista, porque vocês não botam outro nome, entrada. Sabe por que eles não querem entrada? Porque com entrada vai diminuir o número de você está falando de ingresso. O ingresso. Então, mas você diminui. Você quer um aperitivo, não? Segundo, eles vão precisar mudar o quinéas deles. Porque eles não são casa de show. Vão pagar mais por isso. Você já pensou para passar para a população que para entrar num restaurante tem que cobrar entrada? Então, vamos discutir o que vocês aplicam. Tá. Couvé artístico. Existe o que não é justo é a exploração. Agora, se está acertado, se tem um contrato, uma prestação de serviço, certo? Vamos lá, o que é que a gente é a favor, por exemplo? Que exista um teto mínimo, que aí sim traz a justiça. Você tem que receber no mínimo aquilo como a gente tem com o nosso salário mínimo. Você tem um mínimo ali para ser trabalhado. O que propomos foi, de início, inclusive na reunião, foi uma tabela que já é usada nacionalmente, com tabela, que é cobrado a hora. Exato, traz para a realidade local. Mas como é que ficaria essa tabela? Só para a gente entender. Essa tabela seria por... Porque assim, tem músicos que com mais tempo de estrada e mais nomes. Tipo, um bar que tem 25 mesas, seria um comum acordo, ele com o dono do bar lá, que seria um bar pequeno. Um bar com médio porte em diante, cada músico, tipo uma banda com 5 pessoas,
ia tocar 1 hora por R$ 1.000, 2 horas por R$ 2.000. Então dá pra fazer uma matemática com isso. Exatamente, exatamente. Mas se o músico for uma Luiz voz e Torres violão. ou o músico for o Zé Ramalho, e aí? Assim, eu tô Pronto, entrando pro extremo, mas só pra entender. Não, traria um mínimo, que é para favorecer, para não prejudicar Sim, teria os um pequenos. piso, teria um- Porque o Não, artista ele não tem um preço, ele Esse tem um valor. Não, o mínimo, esse mínimo que eles estão propondo, sugerindo é inaceitável. Por quê, deputado? É inaceitável porque o que é mínimo, R$ 200 A hora. a hora, R$ 200 para um estabelecimento que recebe, que tem 300 mesas. Então, mas um peraí, maior diferente. vocês, o tempo inteiro, vocês não falam pelos pequenos. Já observaram? mas eu Não, falo- a senhora só eu sou pelo pequeno, grande. A deputada. discussão inteira é baseada nos interesses dos médios e grandes empreendimentos. Deputada, A discussão no aqui momento- é inaceitável. no momento que for pra um- Mo, peraí. E tu tem que defender Eu teu defendo, segmento, eu viu, Mo? defendo. Ele está sendo justo. Um estabelecimento que arrecada R$ 3.000 de couvert dia, você acha justo? R$ 200 é o piso. E qual é o teto? O piso, 200 deveria R$200 ser para por um hora? bar lá na periferia. E qual é o teto para um restaurante de médio porte grande? Para um bar de grande porte, para um- qual é? Então, para o pequeno bar- ganhar, peraí, para o pequeno ganhar, para o músico ganhar 200 para tocar 2 horas num lugar pequeno, tá ok. Você, Não, quem calma, eu tô colocou a perguntando. questão de mesa foram vamos lá. vocês. Não, vamos chegar num Esse raciocínio. debate é de vocês. Não, eu sei. Um bar Deixa eu- lá me responda uma coisa. nos bancários, que tem 20 Certo. mesas. Você está dizendo. Um esse músico bar pode precisa ser. se um músico ganhar no estabelecimento lá nos bancários, que é pequeno, e se ele sair no final da noite com R$200, tá ok. Tá? Num lugar pequeno, saiu com 200, tocou Foi 2 você horas. que colocou Não, essa questão. É você que mas está nos colocando lugares peso. pequenos, mesmo coveindo 100%, já era pouco. Covei é pequeno, às vezes Certo. R$5. Tu tá Pronto, entendendo? aí- Aí ele toca 2 horas e ele apurou Aí para ele R$200. ganhar lá Aí no tá estaleiro, ok. Aí, R$200. Então, lá mas, tem uma deputada, rotatividade aí por que lotada. O que que eu lá não é falo é justo que na pro própria músico? lei não diz isso também. Na lei não diz isso. Se for tocar no pequeno e o couvert deu R$80, Peraí, pelo couvert, o músico vai tocar lá no bar pequeno e der R$80. num pequeno ganha... Ele só sai com 80 pela lei. Exatamente. Sim. Pela Mas lei- ele paga pelo risco também. Exatamente. Deixa eu fazer uma entendeu? pergunta para cada um e a gente vai. Vamos lá. Para a deputada, eu queria saber. Deputada, não desestimula os empreendedores que querem lucrar? Essa lei não desestimula e aí eles estão dizendo assim, então eu vou fechar as portas. Mo, você não quer ser a favor da lei, mas só por Eu causa sou da a fa- ame- eu sou a não, favor da lei. Só por causa da Eu quero- ameaça do fechamento é que você está Então, botando o pronto. pé atrás Não. em defesa. Ó. E para Arthur, não há injustiça nessa disparidade, assim, por que vocês não pensaram na tabela antes e podem pensar agora? Então, vamos lá, amor. Deixa eu falar. A minha defesa principal é quando eu fiquei sabendo que a Brasel, com alguns empresários, queriam parar a música. Como parou? Ó, eu tenho um grupo aqui, sabe quantas músicas ficaram paradas esse fim de semana? 68. Então, mais por que causa da... estariam trabalhando. Que Mas estariam mais por trabalhando. causa da- Eu tô falando daqui da- de Pessoa, da não, porque reação João Pessoa do- choveu. Eu tô falando de Campina, de Patos. 68 músicos ficaram parados. Entendeu? Mas porque os empresários chegaram e disseram, olha, hoje, esse fim de semana não vamos ter, não vai ter o couvert, até isso ser resolvido, tal. Por isso eu peço. Isso não é boicote não, viu, o que está acontecendo. O que está acontecendo na situação natural. Eu posso dar o meu exemplo próprio, deputada. Mas, Arthur, é muita coincidência. Olha A aí. lei sair e parar. amor, É muita É coincidência. chantagem. Isso aqui, chantagem. o nome é chantagem. Chantagem. É chantagem. Eu acho que empresário que quer desenvolvimento deputada, a econômico, senhora tá que enganada. valoriza a arte, porque Não. Arthur me disse que valoriza a arte, a Valorizamos. cultura. Eu estive ao lado deles, inclusive, na Assembleia Legislativa em plena Covid, exigindo que o governo do Estado apoiasse o segmento com incentivo fiscal, com incentivo financeiro, porque foi um momento muito difícil para o segmento. Então, eu Como estive em audiência virtual na época da Covid para socorrer os músicos. Agora, nós não podemos admitir e achar que o empresário, que até agora lucrou isso tudinho, que diz
que se o couvé não desse, não entrasse na planilha de custos, não gerasse lucro, não estaria aqui nessa discussão. Então, o empresário, ele deveria contribuir para que a lei ela pudesse quebrar essa relação injusta, que é hoje uma tabela que faz 15 anos que vocês nunca trataram o modo irregular. Mas aí quem não regulou foi a própria Ordem dos Músicos e Sindicato, que não temos. Deputada. Não, isso não justifica, não. Até então, a gente via do comum acordo, assim, você tá com o dono do bar e fazer, era o que estava andando. Deputada, se a senhora tivesse procurado Deixa só o vereador falar, termina aí, Lu. Entendeu? E quando eu vim, eu resolvi chamar todo mundo, né, que a imprensa me procurou e tudo, o meu medo era esse, do pai de família. Aqui eu tenho mensagem aqui, eu posso até mostrar, até ao vivo, o pai de família disse, eu tô com medo desse fim de semana não ter feira pro meu filho, tenho 3 filhos. Entendeu? E ele estava na reunião hoje lá com a gente. Entendeu? O medo é esse. Ou seja, nessa disputa o mais fraco perde. A lei é maravilha para fazer um bem, mas deixou tudo suspenso. A gente está aguardando o bem vir, mas a partir da nossa conversa, porque tem bar que eu vou tocar, que eu ainda sou músico e toco ainda, estou com vereador, mas tem bar que tem 3 atrações numa noite. Como é que vai ser dividido esse cover artístico para 3 artistas? Me diga. E o dinheiro que é pago na mesa através de maquineta? Não, aí é muito simples, amor. E você, como vereador, você é músico, se tornou vereador, tem que legislar também para os músicos. Se tem 3 grupos artistas, não tem problema nenhum. No final do dia, a gente faz pela contabilidade do próprio bar ou restaurante, então, a gente sabe mas quanto procurou. Um toca só ele e o violão. Não, o outro é uma banda com 5. Vai ser distribuído um toca de 6 às 8, 8 de 8 às 10, de 10 à meia-noite. Quem tocou sozinho. Como é que vai ser essa porcentagem? Tudo isso tem que ter na lei, entendeu? Se é o salário, a remuneração dele, são essas dificuldades, deputada, mas o seu problema não é essa parte, não. O seu problema é que você não aceita que o couvé vá para o artista. Não, e agora, Arthur, eu te pergunto, eu quero... Ele termina em uma parte, que é uma prestação de serviço. O que seria razoável para você nessa relação? De 100%, o que seria razoável? Deputada, tem músico aqui em João Pessoa que cobra R$1.000, R$1.000 e poucos para tocar 2 horas. O músico, ele não tem um preço, ele tem um valor, né? Assim, como eu falei, músico ele tem um valor. Músico como não tem preço, como a gente valor. tem músico de R$1,5 milhão para tocar. Não, mas os que tocam em bares e restaurantes, nos seus, nenhum é nesse valor. Vamos na sua realidade, mas em João que é de Pessoa, médio. Na nossa realidade, Certo. tem músico que cobra R$1.000, tem músico que cobra 500, tem músico que toca R$200, tem de todo o valor. Não, eu quero uma relação justa com base nos 100% do couvé. Qual é uma relação justa para você? Dos 100% do couvé, a senhora vai estar gerando uma parte de desemprego nos músicos, porque os estabelecimentos têm muitas despesas. Ela está perguntando como é que poderia ser do lado da Brasel, para poder chegar no acordo, consenso. O que iria para os músicos dos 100%? É essa a pergunta? Que a senhora porque nós colocou. Estamos tratando de couvé artístico. Sim. Não é de contrato, não é de cachê, é de couvé, do que é arrecadado. Dos 100%, qual é a relação que você considera razoável? Eu considero razoável o pagamento do cachê, que é o valor que o artista cobra para aquela apresentação dele. Ou seja, não teria acordo sobre percentual. É uma acordo. Não, do jeito que estaria, mas com um valor maior. Eu concordo mínimo pago. Justamente para não gerar... Para ser o teto, justamente para não gerar uma exploração. E o resto vai passar. Justamente por isso. Agora, é como dizer que se o cara tem uma... exploração? Exploração é você pagar pouco para um cara trabalhar... O que é pouco? Pouco é 150 para tocar 3 horas. Deputado, é como eu botar uma pessoa para trabalhar para mim e pagar R$1.000 por mês, onde existe um mínimo, que é o mínimo que uma pessoa no Brasil tem que receber. É isso que eu falo. Vamos lá, a senhora sabe quanto é a diária de um trabalhador, que a gente chama um extra, vamos para restaurante. O cara vai trabalhar como um extra para lavar prato dia de sábado, dia de domingo. A diária de uma pessoa dessa é R$100, certo? E ele trabalha, deputada, 8 horas. Então isso é a exploração das explorações.
porque ele está ganhando R$100 para trabalhar 8 horas de trabalho. Eu não estou diminuindo classe artística, pelo contrário, eu sou músico. Então, assim... Mas você não vive da música, né, amigo? Não, você vive eu não vivo do da que música, o não. músico, inclusive da parte Olha, que o músico agrega a ao senhora não sabe estabelecimento. deputado, quanta dificuldade. Dentro desse cenário, diante de uma aprovação, porque eu acho que seria 100% de aprovação dos músicos pela lei, porque para ele eu quero encontrar inúmeros contra a lei, Pronto, inúmeros e Não. Assim, eu queria encontrar o músico, eu queria encontrar o músico. Quer fazer uma enquete? Pergunta a Deixa eu falar pra Molina, você, que ó, faz parte de vários tem grupos. vários músicos que são de acordo no contrato formal civil, que é pela lei, esse é um contrato civil entre o dono da... Chega aqui, meu cachê é esse aqui. Serviço. Pronto, de prestação de serviço. Que o músico é autônomo, né? O músico Mas a lei não impede isso. A lei está dizendo que o couvert tem que ir para o artista. Então, mas essa é a nova lei, mas estou falando, o que acontece sempre e acontece no mundo inteiro, um artista é contratado pelo contrato, ele vai prestar o serviço, ele tem que chegar lá, ou até o contratante às vezes vai dizer, eu quero um repertório assim, só de MPB, eu quero um repertório assim, o contratante faz assim, né? Inclusive, tem vários contratos que o artista já pede, olha, de músico de bar mesmo, eu vou tomar aí umas 5 doses de uísque, eu quero água, eu quero uma refeição, bem a banda é assim, vou lá de sério, porque existe também, existe a reclamação, existe a reclamação também. Peraí, você é artista, que não come nada também. Antes de ser vereador, Entendeu? ele ouviu Entendeu? de vários Tem artistas músico também que não come nada. água da torneira. Exatamente. Água da Mas torneira. essa é a realidade. Essa é a realidade. Não, eu mas estou isso, dizendo que eu escutei. A Brasil Entendeu? admite que Entendeu? existe. Vamos aqui só assim, essa realidade. Existe essa realidade. Não admite que isso deva acontecer. Certo, mas admite que existe. Isso acontece. Existe. Isso acontece. Gente, Acontece. Isso é uma acontece, entendeu? relação desumana. Mas são Nós estamos casos lidando isolados, você não pronto, pode... casos Vocês tratam o empresário existentes. como sendo um vilão. Não, Mas forma tudo alguma. isso Sim, vai. era uma coisa que Forma alguma, é tanto que poderia eu tô ser colocado na lei. ressaltando Se a lei vem para ser empresários. cumprida, tem que ser colocado, Sim, ampliar, vamos ampliar tudo. chegar nos detalhes da lei. Mas antes de chegar nesses preenchimentos das lacunas, que eu queria debater essas lacunas, a pergunta é a seguinte, deputada, diante dessa reação do empresariado, que pode, seja se não for boicote, ou coincidência, mas que pode prejudicar a vida dos músicos, mesmo que a causa seja a melhor do mundo. Mas pode prejudicar por causa dessa reação do empresariado. Já está prejudicando. A senhora pensa em rever, em rediscutir, qual é a sua margem de rediscussão, de encampar uma outra lei que possa adequar para não prejudicar os músicos, paradoxalmente, pela melhor coisa deles? Primeiro que eu sou uma deputada que eu procuro sempre pontos. Eu sou igual o Papa Francisco. É o diálogo e a ponta ele é existente. Agora, eu não aceito injustiça. Né? Não aceito porque é uma relação muito desigual. Qual seria o caminho do meio? Eu vou fazer a pergunta que a senhora fez para Arthur. Primeiro que eles dizem, né, como disseram, então vamos passar 3 meses sem contratar. O que eu considero uma reação que leva a uma chantagem. Eles precisam dos músicos, assim como os músicos precisam do empreendimento. Eles não aguentam 3 meses sem contratar músicos, não, porque, como eu disse anteriormente, Os estabelecimentos pegam o couvert artístico, é parte da planilha. Os empresários vão receber a receita dele no final do mês, mas 3 meses o músico vai... O que é passível de discussão? É passível que a gente, amanhã na audiência, a gente tenha uma possibilidade de discutir emendas à lei na questão da fiscalização, na questão do órgão fiscalizador, na questão da multa, na questão do tamanho dos estabelecimentos. Mas nesse caso aí, mantendo a coisa principal. Mantendo o couvert. A integralidade e nessa relação, para os... Essa relação de 100% que a gente chegue numa proposta plausível e justa. Entendeu? Então, é possível, Arthur? Olha, Luiz, tudo é possível. Assim,
Você está entendendo? Tudo é possível. Vai prejudicar ambas as partes em vários aspectos? Não, vai ser boa para todos os lados. Qual é a decisão de vocês hoje, de fato? A Brasel, empresários e tudo. Primeiro, é de suspender a contratação, só para entenda, entender. isso aí qual é a realidade de cada lugar, de cada empresário, de cada estabelecimento. Onde, no início, a gente cantou a bola e disse vai gerar desemprego e possa ter alguém meio boicotando, mas o que está acontecendo, a maior parte desses cancelamentos é uma ação natural para Olha, evitar problemas. Vou dar um restaurantes. exemplo, amor. Sim. Vou dar exemplos. Vou dar o meu exemplo. Eu tenho música ao vivo sexta e sábado. Na sexta-feira eu coloco voz e violão e uma percussão. Um carrom, uma bateriazinha leve, que lá eu faço uma música tranquilo, certo? Quando a lei aconteceu, o que foi que eu fiz? O que foi que nossa empresa fez? Tira o cover artístico. Não vou cobrar cover artístico, certo? Meu músico disse, para mim tá ótimo, eu já estou ganhando o que eu sempre ganhei, vocês pagam, me tratam bem, tal, beleza. Tira o cover artístico. Só que eu realmente vou ficar com 100% deles como despesa. Eu já tirei o coitado do carrom, a percussãozinha. Tá entendendo? Por quê? Porque eu fiquei com toda a despesa e eu tenho que arrumar um jeito de aliviar essas despesas. E, sinceramente, a gente está pensando profundamente em não botar mais música ao vivo, certo? Por quê? Porque, primeiro, assim, eu sou restaurante, eu realmente vivo de vender a comida em si, certo? É uma cereja do bolo a música? Atrai. Tá entendendo? Mas hoje a dificuldade está muito grande. Alimento sobe todo dia, isso sobe, aquilo sobe e o empresariado... Mas o que você ganha retirando? O que eu ganho retirando, o que é que você ganha retirando? Você está dizendo eu estou minimizando que minhas aumentou. despesas. Não, você e eu preciso fazer você isso. disse assim, eu retiro o couvert. Deixou de cobrar. Deixou Ele deixou de cobrar, doutor. E deixou de ter Porque música. o couvert ajudava nas despesas do músico. Mas tem você agora estabelecimento vai aqui. retirar o músico, porque você diz... Olha a contradição do seu argumento. Você entendeu meu medo agora? Você diz assim, eu retiro, Certo. então não tem música. Se não tem música, você não tem porque cobrar couvert artístico. Não, exato, eu não tenho, eu não cobro. Eu acho que eu vou cobrar Arthur, couvert artístico. a Brasel Você vai tem... ter prejuízo. Se eu retirar o músico? Não. Quando você retirar o músico e retirar o couvert, não vai ter prejuízo? Nenhum. De que eu vou ter prejuízo? Vai deixar de ganhar, vai deixar de ganhar. Vai deixar de ganhar. E qual é o próprio vai pro estabelecimento, o músico é um complemento, Certo, mas sim, ele vai... assim, Não, o músico não é Sim, complemento, assim. não. O músico não é complemento, não. Não, entenda. O músico está indo para agregar Tem valor mesmo lugar, na apresentação. Exato, é um complemento, ele é um agregador de valor. Ele agrega não é valor, agregador. e você diz, ele agrega valor, então você ganha com o músico. Se você está dizendo que retira o músico, você deixou de agregar valor. Você deixou de ganhar algo a mais. Eu deixei Então, de dar olha o uma argumento. experiência melhor. Eu quero ter um músico, nós queremos ter um músico. Ter um prejuízo, como você está dizendo, você prefere retirar, não ter, do que você agregar e dar a quem de direito. Você não quer nem discutir uma relação mais próxima aí. Entendeu como é? Agora deixa eu lhe perguntar, eu quero lhe ouvir, mas perguntar, mas deputada, diante da reação, a senhora já ouviu os músicos agora, depois da relação? O que é que eles dizem? Eles dizem, deputada, a lei é muito boa, é excelente, mas está dando confusão. Eles estão dizendo, a lei é excelente. Faz tempo que nós não tínhamos a oportunidade de expressarmos a nossa realidade. É um reconhecimento. É um reconhecimento. Isso Certo. aí é possível rever alguns elementos da lei. Agora tem que ter, deputada, uma relação que não pode ser a que nós temos hoje. Dos 100%, nós queremos... Tá. Então a senhora está dizendo que balança. a sua margem de discussão para isso eu botei uma lei com 100%. Tem uma história dos 20% se for acordo, mas vamos falar dos 100%. Eu botei uma lei de 6%. Se a Brasel amanhã disser que fecha 50%, fecha isso, aí é um A caminho senhora acha que a gente deve pagar um cachê pro músico e Não, destinar... Não, sem o cachê. sem o Então cachê. o músico agora ele vai trabalhar no risco
A senhora perguntou a eles no se eles risco. aceitam trabalhar no Eles risco? aceitam. Aceita, Eles amor? aceitam nessa Aceita, amor? relação. É uma pergunta. Aceita, Você quer ir amor? Um pai de amanhã? família não aceita no risco. Um pai de família, quando você... É o mesmo coisa... Você que- aceita, Ó, Luiz, deixa eu falar. arriscar? Ó, Ah, eu quero entender de mas vocês. mas depende... Dessa depende história muito todinha, da eu sou casa. aquele que Por chega isso pra vem a- pagar. Porque o empresário discussão- arrisca o risco. Deixa eu falar para você, ó. Eu chamei essa discussão, deputada. A lei é maravilhosa. Qualquer pessoa quer ganhar 100%. Qualquer pessoa quer sair, tipo um blogueiro, ser contratado, ó, tu vai divulgar ali, mas 100% da divulgação é sua. Entendeu? Qualquer pessoa quer ganhar 100%. Por músico é maravilhoso. Mas eu vou ser muito sincero. Essa lei precisava mais dessa discussão. Tudo que isso que a gente está passando aqui agora, se ela já tivesse chegado pronta, a gente estava todo muito feliz. Deveria O dono ser do bar, construída todo Peraí, mundo. peraí. Mas se eu falar- Vocês vão deixa eu- entrar na justiça contra a lei? Deixa eu concluir. Sim. Deixa, Não, por um fato Deixa eu falar ela é uma coisa. inconstitucional. Ó, tem bar e restaurante em João Pessoa que funciona de segunda a segunda. Não, é? Mas o cara diminuiu o garçom de segunda a quinta, tirou a música, que só tem na sexta e no sábado. Quer dizer, não foi só o músico que está perdendo, tem o garçom também. Gente, Tá, o garçom entrou, garçom agora não estão também. repassando, não. Não, ele tá falando Não, outra ele tá coisa. falando que se tiver prejuízo para os O restaurantes... movimento dali o cai, movimento o cara sai, aí tira diminui o garçom A também. gente trabalha em redução de eu digo que Quero já- avisar já me que procurou Mo- também. Mo é vereador, já me- é músico, agora os os garçons músicos me estão procuraram. se organizando. Sim. Inclusive algo positivo que já está gerando. Já vão criar o sindicato aí. né? Tem a Hoje tivemos ordem uma do reunião, músico já. inclusive com a assessora da deputada. Assessores, Com a vários que assessora, foram. entendeu? Inclusive com o jurídico dela, tudo. Me explicaram também tudo a questão da lei, que foi a questão principal. A gente vai ficar esperando essa briga, a Brasel e a lei, e vai ficar sofrendo 3 meses, Os músicos. os músicos. Os Ou- empresários estão sofrendo ou- também, ou- amor, e termina pagando Vamos preço conversar por isso amanhã, também. escolher quem vai fazer cumprir a lei, se vai ser PROCON, se vai ser a Secretaria de Cultura, né? Porque até então lá a lei está muito assim, só a fumaça, ninguém sabe o que é que pode acontecer. A lei De é forma ótima. alguma, amor. Olha, a lei não está só a fumaça. Existe uma lei, né? Existe posicionamento da sociedade. Então me diga qual é a multa dos do bar. artistas. Qual é a multa do bar? A gente A vai. qual é o valor da multa? Você Qual é o valor estava da lá multa? Da multa. hoje. Você estava lá hoje na Eu estava. reunião e a gente Mas me diga o valor que da multa. aceita todos esses elementos, hoje- nós vamos complementar. hoje colocamos Agora a multa. você, Colocamos aí a multa. agora eu Hoje na faço. reunião colocamos a multa. Pronto. Agora, Colocamos- fora a multa, colocamos- você acha qual é a relação? Você está defendendo aqui eu os tô- músicos, tô o tá? músico, tô Tá, totalmente. então dos 100%, qual é a relação que tu acha justa? O que eu acho justo é os 100%. Certo? hein? Agora os 100% justo. Qual é o 100%, 100% justo. Assim, que tem um comum acordo com o contratante, que aqui é um contrato. Certo. Porque se eu sair de casa com minha sanfona, vou usar, um bar me ligou e diz, tu vai tocar aqui hoje. Aí eu saio só eu e minha sanfona para um bar, com toda a estrutura, com tudo aquilo ali. Eu estou indo de sócio, eu não estou indo de contratado, não. Verdade. Tá indo de quê? De sócio do evento. Para para pensar um pouco. Se me ligou para mim, um contratante ligou, tu vai tocar aqui hoje. Agora, o que entrar aqui 100% é teu. Sim. Eu estou indo de sócio. Quer dizer, já está dizendo, o sócio tem o quê? 100%. Ela está falando da porcentagem. Não de comida, nem de nada. Entendeu? É isso que falta colocar. Mas nessa relação dos 100%, o que é, eu uma acho relação que foi o que justa para propomos você? lá, 50%. Certo. E a Brasel aceitou? Não aceitou. Certo. Então pronto. Entendeu? Vocês querem que entendeu? Agora entendi. Agora Eu posso fazer uma pergunta de olha, gente- amor, uma pergunta do consumidor. O consumidor que está acompanhando, que nem é músico, nem é empresário, vai pro bar e pro restaurante, que gosta da música, inclusive. Mas ele pode estar dizendo o seguinte: olha, essa proposta de Arthur eu gostei. Qual é? Essa dos bares e restaurantes acaba com o couvert, ninguém cobra mais nada, e o restaurante é que paga o X, o 200, o 300, eles não vão fazer o isso nunca. consumidor que chega e Eles diz... não querem eu tô isso, dizendo que o não. consumidor vai Eles dizer... não querem. A Brasel jamais vai defender isso. O quê? Porque a planilha... Deixa de ganhar. Deixa de ganhar. Eles deixam de ganhar. Entendeu? Olha, tem lugares Então, que ganham assim, dinheiro com música, você tem até certos bares que é bem musical mesmo, bota até 2, 3 atrações e movimenta, mas um grande número de lugares coloca a música
como um atrativo a mais, algo a mais. Tá? Arthur, tem um grande restaurante aqui em João Pessoa que 2 músicos ganhavam cada um por mês R$ 6.000. Hoje, esse grande restaurante, eles ganhavam 300 por dia. Né? Dá conta aí, 9 mil por dois. Independentemente da arrecadação do restaurante. Exatamente. Aí tem dia que não tocava, eles tiravam cada um ali, às vezes, 6 mil cada um. Certo. Né? Por mês. Por mês. Eu Hoje, escutei. escutou? E Pronto, mas só que você- agora o restaurante quer assinar a carteira deles, eles vão receber 2.500. Por Com causa da todos lei. os direitos trabalhistas. Exatamente. Tá. Vamos lá. Primeiro, vai entrar com ação na justiça? Sim. Com base em quê? É inconstitucional. De não ser constitucional. O Estado não poderia... Porque cabe à nação, ou seja, o governo federal, não cabe ao município nem ao Estado tratar e legislar sobre essa relação de prestação de serviço que é o que existe com o músico e um estabelecimento. Por isso que tem contrato, já prova que é uma relação Certo. ali de serviço. E não cabe ao Estado nem ao município legislar sobre isso, e sim à União. E, inclusive, na Câmara dos Deputados Federal, Brasília, existe em tramitação uma lei para legislar essa parte do COVER, porque a outra já foi pacificada, que é a relação consumidor-estabelecimento. Agora é a relação estabelecimento-contratante. Certo. Então, não cabe, deputada, ao Estado legislar sobre isso. Não é que a gente está entrando na justiça para ir contra, etc. É porque realmente é uma lei Vocês seriam um vício de origem. inconstitucional. É isso? Ela é constitucional, primeiro porque o contrato, eles não têm um contrato em Gente. que eles garantam direitos trabalhistas. Então, nós não estamos trabalhando com nenhuma regra do ponto de vista trabalhista, Mas o Estado nem também não tem direito previdenciário, trabalhista. nenhuma regra, nenhuma, Tá, que porque vocês garanta colocam na lei isso. o I e V. Quando vocês botam esses 20%, tá lá na lei dizendo Não, que é ela pra... não é. Não. Não Vocês, Não, na a lei. Brasel não trabalha dessa forma. Com contrato, nós não estamos legislando Contrato e prestação de sobre serviço, deputada. relações trabalhistas. Prestação porque eles de não serviço. pagam, Certo. né, do ponto de vista Não, salarial. O que nós estamos, a lei, ela trata do couvé artístico, que o cliente paga ao estabelecimento. Nós estamos dizendo para onde deve ir esse valor. Portanto, a lei é plenamente constitucional. Se não fosse, eles já teriam para isso que tá a entrado justiça. na justiça. Eles não entraram até agora. Né? Então, a lei é constitucional. Se não me salvo, foi dada a entrada em nome hoje. da Brasel, que você fala em diálogo, vá amanhã para Não, audiência. sim, Aí eu queria nós fechar com vamos isso. Por amanhã incrível que pra pareça, já audiência. estamos passando aqui do tempo, impressionante. E vamos Mas vamos lá. discutir. Qual é, eu queria de cada um, para a gente sair daqui, qual é a proposta que cada um amanhã bota na mesa? Vereador Molima, deputada Cida Ramos, Aquele Arthur Lira aí. Ô, Vamos lá, hoje- sua proposta hoje- na mesa amanhã. Hoje falamos sobre principalmente o que vai ser colocado na lei, que é fiscalização, valores, a pena, que a lei que não Certo. tinha pena. Então não é mais contra a lei, é a favor da lei, só melhorando Eu não sou as contra a lacunas. lei. Certo. Eu só quero que a lei chegue aos parâmetros certos, para que não se prejudique principalmente o músico, que é a parte mais frágil todinha que se fala. É o músico e outra parte. Mas do jeito é- que tá, vereador, os empresários não querem. Aí não contrata mais. E aí? Mas lei é para ser 50%. cumprida. Mas lei é para ser cumprida. E o que vamos propor, que já falamos também, a parte dos 50%. Eles já têm os gastos deles lá, tem as coisas, queremos 50% e eles 50%. Certo. Deputada, amanhã. Amanhã é o couvé artístico. Dos 100%, nós podemos chegar a uma negociação, a um acordo. Né? Então, a Brasel tem que diminuir o que eles retiram dos músicos e vai para a planilha de custos dele e ter uma relação equilibrada nesse processo. Aí, Arthur, aceita os 50%? E a gente já não precisa nem audiência amanhã, você já fecha aqui no frente a frente. É assim, primeira coisa, deixar muito claro que, mais uma vez, o empresário é colocado como um vilão, isso, aquilo, outro. Não, Arthur, amanhã a gente vai deixa eu estar terminar a minha amigos fala. juntos. Não, Vamos sim. estar nos 50% aí, ó. Então, o primeiro ponto é esse. Eu não estou aqui para querer, eu ter a mínima intenção de pensar, pelo contrário, eu sou a favor demais.
Tá entendendo? De tudo isso. Agora, Molina está corretíssimo quando ele coloca que a lei, me desculpe, deputada, é só fumaça. Porque tem a questão de como pagar, tem a questão de multa. Você pergunta se o artista se ele vai querer que bote cada contrato exposto na porta do estabelecimento com o valor daquele contrato e tá na lei. Vai estar expondo o contrato civil. Nenhum artista quer isso, tá não? Tá, vocês estão interpretando a lei errada, equivocada. Não, tudo bem. Certo? Outra coisa, essa coisa de você dar 50, dar 100, o que é? Cara, você vai botar o artista para vir, para ver suas finanças, é o sócio, né? Como o Molina bem colocou. Claro. Eu vou ter que expor. Aí tem várias coisas. São 3 artistas. Como é que vai ser isso? Um tem 3 músicos, o outro tem 1, o outro tem 10 naquela mesma noite. Tá entendendo? São série de problemas que a gente, inclusive, alguns pararam para dizer, eu não sei como agir. Então, sua proposta amanhã, quer dizer, da Brasel, é de uma tabela. Eu diria suspender a lei para que façamos uma lei em várias mãos, com vários pontos. É o que eu proponho. Uma suspensão da lei temporariamente para que juntos façamos uma lei, escutando todas as partes, que seja justo e bom para todo mundo. Suspendendo essa lei, amanhã, essas pessoas que cancelaram ou diminuíram uma coisa vão estar de volta no trabalho até que a gente acerte pontos dessa lei. Porque cada dia o que você a quer, mais... O que você quer... Uma suspensão para que a gente a possa Brasel, fazer ela é uma muito lei. sabida. Ela diz, olha, suspenda por 3 meses e eu vou dizer... Quais são as regras? Não, aí é inadmissível. a gente você suspende quer e já senta no outro dia para ficar... de um processo de exploração da força de trabalho dos artistas. Não, exploração, quem sou eu, pelo amigo. contrário. Deixa eu lhe dizer. Quem me conhece sabe, eu não ia defender em nome de grupo amanhã nenhum você exploração. será muito bem-vindo e eu vou dizer a Brasel, podemos chegar sim num acordo. Todos esses detalhes que você fala, essa reunião da principal é para isso, para chegar a um acordo. de tudo, se não suspender até chegar não. nesses pontos, vai ter gente sem trabalho. Deixa eu lhe dizer. Temporariamente. Vamos só concluir. Olha, eu preciso fechar por causa do horário mesmo, de fato. Não vai dar nem tempo de dar tchau. Nós tem problema nenhum de criar uma comissão para ver a fiscalização, para ver vários elementos da lei, desde que vocês acordem que o princípio é 50%. Olha aí. Aí a gente vê vamos todos os fechar. detalhes. Olha, vamos fechar aqui, traz para cá. Ó, eu vou torcer muito que isso seja ajustado, que seja um acordo para as partes todas, para os músicos, para os empresários, para nós consumidores aí, que a gente também não tenha perdas e prejuízos nesse sentido. Vamos torcer que eu estou achando difícil. Eu, particularmente, estou achando difícil o nó que está dado aqui para resolver amanhã, mas vou torcer por isso. Vereador Molina, muito obrigado. Deputada Cida Ramos, muito obrigado. Arthur Lira, muito obrigado pela presença de vocês. Dá tempo só do tchau, viu? Obrigado pela presença aí. A gente acompanha isso amanhã na Assembleia, naturalmente. A você, nosso abraço, obrigado pelo carinho sempre da sua audiência. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.